fazer o seguinte: suponhamos que eu pegasse um forma. Vou pegar aqui um forma. Vamos pegar o dual. Essa operação a gente já introduziu, o dual de uma forma, né? Suponhamos que eu tenha uma forma, isso é uma forma. O dual dessa forma, vamos chamar o dual dela, é esse objeto aqui. Na linguagem das formas, geralmente a gente usa uma notação de um star. Isso aqui representa o dual. Isso aqui é uma P-forma. Então eu estou tirando o dual de uma P-forma. Dual de uma... Estrela do lado esquerdo de propósito. Eu acho que do lado esquerdo ali, uma P-forma. Geralmente se coloca a estrela do lado esquerdo. Então, o dual de uma P-forma. Então o dual de uma P-forma vai ser... se eu vou tirar o dual de uma P-forma, então se eu estou em D dimensões, ela vai ser uma D menos P-forma. Então o dual eu sempre contraio com D menos P-forma. O dual de uma P-forma é uma D menos P-forma. Então, quem vai ser essa D menos P-forma? Vai ser um T, vamos chamar assim de dual, então vai ser esse estar aqui, do AT, é uma P menos 1, é uma D menos P-forma, ela vai ser definida desse modo. Ela traz 1 sobre P fatorial da P-forma, e ela vai ter aqui 1 sobre D menos Q fatorial. E aí, nós vamos colocar aqui o epsilon μ1 μ D menos Q μ1 μT e aqui o A μ1 μT. Então é assim que a gente define. A gente define o dual, é o dual. O dual de uma P-forma, então no final do dia, é uma D menos P-forma. Então, D menos forma, D menos P. E aí a gente vê, esse epsilon aqui, ele tem D índices. E aí, esses D índices, P estão contraídos, então sobram D menos P índices livres aqui. Então, o dual de uma P-forma é uma D. É uma D menos P-forma, como a gente faz normalmente. É o dual, é o conceito de dual. Só porque eu quero fazer isso. Vamos supor que eu esteja de novo em 3 dimensões. Só para vocês terem ideia. Suponhamos que eu esteja em 3 dimensões, D igual a 3. Eu vou pegar o dual de uma forma. Eu vou pegar aqui, lá está. Lá é uma nossa forma. Então, quem é o dual de uma forma? É uma 2 forma. Epsilon, isso aqui vai ser para nós, vai ser uma 2 forma. Então, vai ser o dual, a forma vai ser o dual de A. Vai ter índice mini. Isso aqui vai ser um meio de epsilon mini kappa. Eu esqueci de uma coisa, peraí. Tá certo, essas são as componentes, né? Então, peraí, aqui eu esqueci de colocar uma coisinha só, eu tinha que colocar a base. Isso aqui é uma D menos P-forma, então está faltando aqui um dx1. E x D menos P. É uma P-forma, é uma D menos P-forma, então ela tem que estar expressa nessa base aqui. Então é uma D menos P-forma com aquela componente. Então aqui é a mesma coisa. Isso aqui é uma 2 forma, então isso aqui vai ser epsilon mi kappa. Aí aqui eu vou ter o A kappa, então sobra. Então eu contraio a 1 forma, como eu fiz lá, contraio a P-forma com o epsilon, sobram D menos P índices, que vão ser contraídos aqui para essa base, dx1, dx2. Isso aqui seria o dual dessa forma, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a derivada exterior desse dual. Vamos tirar a derivada exterior do dual do A. O dual do A é o quê? Uma 2 formas. Então, eu vou tirar a derivada exterior dele, vai dar uma 3 formas. Então, quem vai ser a derivada exterior dele? Vai ser o meio, então, tá lá. Epsilon, mi, kappa. Nós aprendemos a tirar o dual. A gente pega uma derivada, vamos dizer assim, de lambda, do A kappa. E a gente multiplica aqui, dxi, dx kappa. Tá lembrado? Então, a regra de formação
a derivada exterior, então estou pegando a derivada exterior do dual de uma uniforme. Uma uniforme é um vetor, então o dual de um vetor é um tensor de rank 2. Eu estou tirando a derivada exterior desse tensor de rank 2, então me dá um tensor de rank 3, me dá uma 3 formas. Mas com essa componente, a prescrição da derivada exterior é tirar a derivada da forma e colocar aqui, aqui é um lambda, colocar o elemento, né, de base junto com a derivada que eu tirei. Então isso aqui é a 3 forma, que no final do dia é a derivada exterior. Como eu estou em 3 dimensões, esse objeto aqui é completamente aximétrico. Então eu posso escrever esse objeto aqui como sendo epsilon mi lambda dx mi1 dx mi2. Porque o elemento, a 3 forma em 3 dimensões, ela tem que ter todos os índices diferentes. Então é dx mi1, dx mi2, dx mi3. Esse aqui é a base da 3 formas. Só tem um elemento, que todos os índices têm que ser diferentes. Então, isso aqui só pode ser isso aqui. Como eu digo, o que é o dual de uma 3 forma em 3? Se eu tiver uma 3 forma em 3 dimensões, o dual dela é epsilon mi e k, só pode sobrar aqui no escalar. Então, o dual de uma 3 forma é um escalar. Agora, esse epsilon mini lambda, esse epsilon mini k, isso me dá 2 vezes a contração desse epsilon. Esse epsilon me dá 2 vezes delta de lambda k. Então, isso aqui, o 2 cancela o meio, e aí isso aqui, o lambda e o k coincidem. Então, isso vai me dar justamente a divergência de A dx1, dx2, dx3. Então, a divergência, ela aparece numa 3 forma. Então, se eu quiser tirar o rotacional do vetor, ele aparece na 2 forma. Eu tiro a derivada exterior de uma 1 forma, eu ganho uma 2 forma, que é o rotacional do vetor. Se eu quiser tirar a divergência de um vetor, eu tenho que pegar o dual daquele vetor e aí depois tirar a 1 forma. Então, a derivada do dual de uma 1 forma, o dual de uma 1 forma é uma 2 forma. Então, se eu estou só pondo isso, só colocar isso aqui, sabe? A para nós é uma 1 forma. Então, o dual de uma 1 forma, esse objeto todo aqui, é uma 2 forma. Estou colocando 2 para marcar, é uma 2 forma. A derivada exterior de uma 2 forma, então, vai ser uma 3 forma. E aí a gente está obtendo que essa 3 forma que está aparecendo aqui é a divergência de A. dx1, dx2, dx3. Então, isso é a derivada exterior. E aí, outra propriedade que a gente pode observar, que vai ser bastante clara, é que a derivada exterior da derivada exterior de qualquer performa, isso que é importante para nós, é identicamente zero. Por quê? Porque a derivada exterior vai produzir aqui algo desse tipo, ó, dmi do AT dxi. Isso é a primeira derivada exterior de uma performa. Quando eu for tirar a segunda derivada exterior, basicamente eu vou colocar aqui um dmi e aqui eu vou colocar um dxi. Então isso aqui é antissimétrico, isso aqui é simétrico. Então, as derivadas exteriores, elas, independentemente das formas sobre as quais elas atuam, elas têm essa propriedade. O D2 é igual a zero. Então é isso que define lá no formarinho de BRS o problema da cohomologia. Que você tem uma derivada exterior que você usa a partir do campo de Gauss, que tem uma graduação negativa, é 1. Então, isso aqui que define para nós os chamados problemas de cohomologia. A derivada exterior de uma forma qualquer é zero. Então, se eu pegar... Então, a pergunta é, se eu tenho uma forma, se eu pegar a derivada exterior de uma certa forma PP, se ela é igual a zero, a pergunta é, será que esse... Pois não? Desculpa, deu um nó na minha cabeça, eu estou entendendo. Tá. Perfeito, mas Não está na hora de parar nele. Não, tem isso aqui, não me deu uma travada. Ali o A é uma forma, o dual não tem que ser uma 2 forma. O dual é uma 2 formas. Mas é uma 3 forma ali. Ah, você não, mas é derivada. Derivada da 2 formas, é 3 formas. Isso aí. Então, isso aqui é o que a gente chama de uma forma exata.
uma forma exata, uma P-forma é dita, porque daí vai sair o lema de Poincaré. Uma P-forma fechada uma P-forma exata, P fechada, uma P-forma é dita fechada se a derivada exterior dela for zero. Então isso aqui é uma close, uma forma P-forma fechada. Agora, uma P-forma é dita exata se ela é a derivada exterior de uma P menos 1 forma. Por exemplo, quando eu tenho um objeto que é o gradiente de um escalar, o rotacional dele é zero. Então, seria, né? Então, quer dizer, claro que se eu tiver uma forma exata, ela é sempre fechada. Se a forma é exata, ela é a derivada de alguma coisa. E aí, se eu tirar a derivada dela, automaticamente dá zero. Então, toda forma exata vai ser fechada. Mas a pergunta é, se uma forma é fechada, será que ela é necessariamente exata? Se um objeto tem rotacional duplo, será que é gradiente de quê? É o gradiente de alguma coisa ou tem chance dele não ser? Então, a pergunta é, se uma P-forma é fechada, então se toda forma é exata, toda forma exata é fechada. Mas a pergunta é, sob que condições, se eu tiver então uma forma fechada, derivada exterior dela é zero. A pergunta é, sob que condições uma P-forma fechada, ela é exata? É uma pergunta. Será que dp pode ser escrita como dp de alguma coisa? Então, essa é a pergunta. Então, se uma forma é exata, é fechada, ela pode ou não ser exata. Então, essa questão aqui é o que define as chamadas cohomologias triviais. Sempre que uma forma fechada for exata, ela for a derivada de alguma coisa, ela define uma chamada cohomologia trivial. Isso no estudo das anomalias tem o sentido de que a anomalia não existe. A anomalia ela aparece como uma cohomologia não trivial. Eu vou só para uma anomalia. A anomalia é a não implementação de uma simetria clássica no nível quântico. Isso aí é contião. Esses detalhes aqui também eu vou deixar mais contião. Eu só estou dando uma introdução. Agora, o que a gente quer só para fechar essa discussão? Aí eu vou ter que marcar, depois a gente faz uma apêndice na semana que vem, que é o seguinte, tá? Coisa errada. Então, isso é a questão da forma fechada e aberta. Então, quando nós vamos olhar o produto exterior, só para a gente ter uma ideia, quando eu pegar um produto exterior, suponho que eu tenho um produto exterior de uma P-forma por uma Q-forma. Então, isso aqui é o produto exterior. Então, a gente sabe, isso aqui é uma P-forma, isso aqui é uma P-forma, Q-forma, então isso aqui é uma P mais Q-forma. E aí, é claro, o produto exterior de tudo é uma P mais Q mais 1 forma. Então, é claro que eu quero que P mais Q mais 1 seja menor ou igual a D, obviamente, né? Bom, quando eu for derivar isso aqui, a gente vai passar essa derivada, ela vai, vou tirar logo a derivada. Se vocês observarem aqui, que é isso aqui, é a B, a T, o A com P índices e o Q com Q índice, o B com Q índice. Essa derivada vai atuar nesse. E eu vou colocar, a seguinte estrutura vai estar montada. Eu vou ter dx-1, dx-t. dx-1, dx-q. É a base, né? Eu vou ter a P-forma, ela vai estar ligada, isso aqui vai me dar a base da P-forma que está ali dentro, e isso aqui vai me dar a base da P-forma que está ali dentro. Quando eu for fazer a derivada exterior, eu vou dar, a primeira coisa, eu vou ter a derivada atuando nesse produto. Vai aparecer algo desse tipo, um dmi atuando em A, mi1, mi-p, b, mi1, mi-q. Vamos chamar isso aqui de um delano. Então, é isso que vai ser a derivada exterior dessa forma. A derivada atua no coeficiente e aí vai jogar cá atrás o dx lambda.
dx lambda vai atuar aqui atrás, certo? Então, eu vou ter a derivada desse vezes esse. E aí o dx lambda, né, de lambda, então aí eu vou passar com esse lambda por aqui para poder formar a P mais um forma. Então a gente vai ver que vai formar a derivada da P forma exterior a Q forma. Então vai ser isso aqui. Eu vou botar no final, eu boto isso aqui cá no final. Então eu vou formar aqui, não, na verdade eu posso colocar ele lá no início. Vou colocar o dx lambda aqui. Vamos colocar o dx lambda lá. Então a gente bota d lambda e bota o dx lambda na frente do. Então, isso aqui é o que vai estar me dando a P mais um forma. Vai ser a derivada exterior. Depois eu vou formar um outro termo que vai ser a derivada do A quietinho e a derivada do ano do B. Mas aí quando a derivada estiver atuando no B, para eu formar a Q mais um forma, que vai ser o BD, eu vou ter que trazer esse dx lambda para cá. Então esse dx lambda, quando ele for passar para cá, ele vai passar por P índice. Então eu vou produzir aqui um fator que vai ser menos 1 elevado a P wedge dt. Então essa é a regra da P forma, a derivada do produto de duas formas. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Mas tem esse fator de correção, porque ele vai, quando eu for formar a Q mais um forma aqui, eu vou precisar trazer esse cara para ficar aqui, para poder formar a base da Q mais um forma. E aí ele vai ter passado por esse termo, vai passar por PP. Vou só redefinir um pouquinho. Quando eu definir a derivada exterior, vamos definir a derivada exterior da seguinte maneira. A gente coloca a derivada aqui e coloca o dxmi logo aqui. E aqui a gente coloca a base da P forma, dxmi1. Vou só redefinir isso aqui. Dxmi. Então, em vez de colocar esse cara cá no final, a convenção é essa. A gente deriva o coeficiente da P forma e coloca logo o elemento de linha aqui. E aí mantém o elemento de linha anterior. É isso que vai ser para nós a derivada exterior da P forma. E é isso aí que traz esse fator, menos 1 a P. Então, se essa forma aqui tiver ordem par, eu não produzo menos 1. Se essa forma aqui tiver ordem ímpar, eu produzo menos 1. E aí vocês entendem por quê? Porque a derivada exterior ela é uniforme. Então, uma uniforme, quando passa por uma forma par, não tem problema. Mas quando ela passa por uma forma ímpar, ela vai passar, produzir um número ímpar de sinais menos. Por isso sobra esse sinal menos aqui. A derivada, no fundo, ela vai vir para cá. Então, ela vai passar P vezes por aqui. Então, essa regra é a regra da chamada da derivada exterior. Eu vou dar uma parada aqui, depois na semana que vem, peço uma hora e meia de aula e a gente termina. Você vai ver um dia com vocês. Só para fazer uma última coisa aqui. Por exemplo. Se você continuar, não sei para você, tipo. Não, para mim eu não tenho daí do mesmo material. Só por isso, senão eu vou ficar para dentro. Ah, muito bom. Pega isso aqui, ó. Se eu pegar isso aqui, ó. Suponho que eu pego, eu vou dizer. De novo, só para vocês terem ideia. Eu estou em 3 dimensões. Só para finalizar esse exemplo. Estou em 3 dimensões. Suponhamos que eu vá pegar a derivada exterior do produto de duas formas. Uma uniforme por outra uniforme. Eu tenho duas uniformes. Tenho duas uniformes. Então, uniforme dá uma duas formas. Derivada exterior de uma duas formas vai dar uma três formas. Então eu sei que no final do dia eu vou ter aqui uma três formas. Vamos ver o que isso aqui vai dar para a gente. Primeiro de tudo, vamos ver quem é A, o wedge. Isso aqui, A. Então a gente já sabe que isso aqui vai dar para nós PA, wedge B, menos A exterior BB. Por que ele ganhou o sinal menos? Porque eu vou ter uma uniforme passando por outra uniforme. Então, tem um sinal menos. Então, esse objeto aqui, A exterior B, então eu sei que é esse objeto aqui. Esse objeto aqui é um meio de AMI DI menos AMI DI DXI DXI. É as duas formas que eu formo a partir do produto de duas uniformes. E aí, ao tirar essa derivada aqui, eu vou estar produzindo isso aqui, ó, um meio de B kappa de AMI
BI menos ANI BI dx capa dxi dxi. Então, isso aqui é a derivada exterior. Ou, como a gente está refazendo agora, a derivada exterior é essa derivada aqui e essa diferencial. Então, isso aqui foi em 3 dimensões. Então, isso aí me deu uma 3 forma. Então, isso aqui é uma 3 forma. Tá? Então, se é uma 3 forma, eu posso escrever esse objeto aqui. Vou escrever isso aqui como sendo epsilon kappa mini dx1 dx2 dx3. Então deu essa transforma, então já sei. A base da transforma está aqui. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. Então eu vou ter epsilon kappa mini b kappa ANI BI menos, então, ANI BI, né? Menos ANI BI. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou dar, o primeiro termo vai ser o quê? Ó? D kappa ANI BI. Então, vamos desenvolver isso aqui um pouco. Então, vamos desenvolver o primeiro tópico. Epsilon kappa mini d kappa ali, né? BI mais epsilon kappa mini ANI d kappa BI menos epsilon kappa mini d kappa ANI BI menos epsilon kappa mini ANI d kappa BI. Beleza. Então, o primeiro termo, ó, epsilon kappa mini d kappa mini, isso aqui é justamente o que? A componente mi do rotacional de ar. Então, esse primeiro termo, ele está dando rotacional de A escalar B. Esse primeiro termo aqui, ó, rotacional de A. Isso aqui me dá a componente B do rotacional de A escalar B. Esse segundo termo aqui, ele está produzindo kappa ni. Kappa ni eu tenho que trocar a ordem aqui, vou botar esse K, então vai dar menos A escalar rotacional de B. Depois, o outro termo lá é d kappa ANI. Então esse termo aqui na verdade deve ser igual a esse, porque se eu trocar aqui, vamos dizer que eu troque o ni com ni. Nesse termo aqui, se eu trocar ni com ni, eu boto ni, então fica d kappa ni BI, só que a ordem ali está trocada. Então esse termo que dá um fator 2 sai, esse termo aqui também dá um fator 2 e sai. Então tem esse fator 2, então isso aqui deu 2 vezes isso. Então isso aqui é o lado direito da equação, né? Agora vamos ver o que esse objeto aqui está dando. Então a gente ganhou rotacional de A escalar B menos A escalar rotacional de B. Agora, o que é isso aqui para nós? Isso aqui então é uma 3 forma, né? Então essa 3 forma aqui, ela é formada por esse produto vetorial aqui, quer dizer, esse produto vetorial aqui, A, seria o que nós colocamos aí. Aqui nós colocamos, já expressamos direitinho. O vetor AB é relacionado à dimensão da componente da forma, né? Isso, ele é a componente da forma, exatamente. Isso aqui é uma forma. Eu disse que aí vai ser a componente com vetor, show. Isso. Mas a forma geometricamente não consigo ver o que é. Objetivamente tudo bem, mas A componente, quer dizer, a componente é um vetor. Tá.
Só que aí a componente é um vetor e a base são os elementos infinitesimais. Isso, exatamente. Geometricamente não consigo ver o que é a forma, se é uma superfície. Aí depois as duas formas seriam elementos de superfície. A 1 forma é elemento de linha. A 2 forma é elemento de superfície. A 3 forma é elemento de volume. O elemento de volume é completamente simétrico V3x. Certo, mas é a componente é vetor. Pois Isso é. que eu acho estranho. Ah, entendi. Não, aí vamos dizer, é uma entidade que você está criando. Você está criando esse objeto aqui. Então, está dizendo que a componente é o vetor e a base é o elemento de linha. Então, você está criando uma estrutura. Isso aqui seria, vamos dizer, o conceito de. Porque a gente não fez variedade diferenciada. Na verdade, isso aqui é o conceito de campo vetorial numa variedade diferenciada. Na verdade, seria o vetor covariante de uma variedade. Isso aí teria que ter uma basezinha, mas vamos entender que a gente criou uma estrutura nova, criou uma entidade, é isso aqui. Agora só vamos terminar aqui, vamos dar uma olhadinha rápida nisso aqui. Isso aqui, se isso aqui é o rotacional de A escalar B, devemos A escalar rotacional de B, vamos ver exatamente o que é isso aqui. Então, isso aqui é a derivada exterior de uma 2 forma. Essa 2 forma aqui, então para nós, essa 2 forma funcionou. Nós vimos que nós produzimos aqui. Nós tínhamos produzido esse objeto aqui, deixa eu só, onde é que eu entrei? Nós tínhamos produzido esse, deixa eu escrever aqui de novo, nós tínhamos produzido esse objeto aqui, DI, de AMI, DXMI, é isso que nós tínhamos, o ED, BNI, BK, DXK, desculpa, a gente já tinha colocado aqui, então na verdade ficou isso aqui, o DXMI, DI disso aqui. Então, na verdade, é isso aqui. É DI, LAMI, DK, e aqui DXMI, DXMI, DXK. Por isso que nós produzimos. Tá? E aí a gente saiu justamente tirando a derivada disso aqui. Beleza. Então, esse aqui é uma 2 forma. Então, essa 2 forma aqui é o produto vetorial. Tá certo? E esse objeto aqui, então, no fundo, esse objeto aqui é uma 3 forma. Se ele é uma 3 forma, ele é um escalar. Então, esse objeto que nós estamos vendo aqui isso aqui é um produto vetorial. E isso aqui está me tirando essa componente. Então, isso aqui está me dando algo desse tipo. Epsilon, Mi, K. Epsilon, Mi, K disso aqui é justamente divergência do produto vetorial. Isso aqui, de A vetor B. Então, se eu tirar a divergência de A vetor B, vai dar o rotacional de A escalar B menos A escalar rotacional de B. Aqui deve ter um probleminha. E aqui tem um probleminha de um fator 2, que é justamente isso aqui. E quando eu fiz isso aqui, aqui isso aqui é proporção. Isso aqui, claro, isso aqui é epsilon, mi, kappa, dx de 1, dx de 2, dx de 3. E aí, esse objeto que está aqui é justamente o dual. Isso aqui é o meio de A vetor B. Então, isso que está aqui, esse objeto que está aqui, é epsilon, mi, kappa, AMI, B kappa. Isso aqui é justamente o meio do A vetor B, componente I. Então, esse meio cancela esse 2, né? Então, epsilon mini K. Isso aqui é epsilon mini K. A nível de K. Isso aqui aí, DJ. Aí é epsilon e JK, produto vetorial componente K. Então, eu estou invertendo essa relação. Então, esse daí eu posso pegar um epsilon, posso multiplicar exatamente isso aqui. Foi o epsilon que eu invertendo isso aqui, e aí, exatamente, quando eu inverter essa relação, eu vou colocar aqui que esse cara vem para cá, vai produzir um fator 2. Então, você dá 2 vezes isso aqui. Porque isso aqui é A1, B2, menos B2, A1. Se é isso mesmo. Então, isso aqui é 1. Quando eu fixar isso aqui igual a 1, eu vou botar aqui 2, 3, menos 3, 2. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar 1, 2, 3, vai ficar
2, 3, menos 3, 2, que é a componente 1 do produto vetorial. Isso aqui deveria ser isso aqui. Então, eu vou estar produzindo. Tem esse fator 2 que está aparecendo ali. Já sei por quê. É quando a gente fez o produto, a gente passou de uma forma para ser 3 formas. E aí eu tinha que normalizar com um fator. Esse fator 2 aqui está errado. Isso aqui está ok. Mas quando eu passava, depois a gente repara, vocês podem fazer isso aí. Quando eu passava, colocava a derivada das 2 formas, só que dava uma 3 formas, tem que definir a 3 formas com 1 sobre 3 fatorial. Então esse fator 2 desaparece e o que a gente está mostrando é isso, que a divergência de A vetor B é essa expressão. Então essa expressão aqui, quer dizer, ao dar isso aqui para nós, BA, o edge B, menos A, exterior B, essa expressão, ela está reproduzindo essa expressão, que é a divergência de A vetor B, a rotacional de A. E assim vai. Então, isso é só para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo. Eu vou parar por aqui hoje, e só para vocês fazerem esse exercício, quem quiser falar um pouquinho, e eu vou marcar um dia para a gente se encontrar mais 1h30, só para fazer agora as equações de Maurer cartão da relatividade, usando isso aqui, que vocês vão ver como é que simplifica a vida, como é que fica rapidinho. Não vale fazer 1h30, fazer de 2 horas e falar um pouco de variedade, não? Vai ser mais. Eu prefiro que isso aí fale o Tião. Oi, tudo bem? Acho que o Tião é melhor para isso do que eu. Pode fazer. Ele vai dar um. O Tião acho que vai dar um. Vai também dar um curso de verão aí, que é ligado a isso. Só então colocar essa questão. Eu já falar de fibragem. Vai ser fibrado. Mas ele vai ter que passar por isso, vai ter que falar de variedade primeiro. Quando você falar de fibrado, você tem que falar da variedade, depois você introduzir a estrutura de fibrado. Deixa eu colocar aqui para vocês a seguinte proposta. Suponhamos que eu esteja calculando isso aqui. Que eu tenha, vamos fazer isso aqui, que eu tenha uma forma, outra não forma. Tenho 2 vetores. Vamos pegar primeiro isso aqui. Suponhamos que eu esteja fazendo isso aqui. Derivada exterior de uma 0 forma vezes uma 1 forma. Então isso aqui é uma 1 forma. Isso aqui é uma 0 forma. Então eu tenho um escalar e um vetor. Vamos tirar a derivada exterior de um escalar com um vetor. Vocês vão ver o que isso vai dar. Isso aqui vai dar para nós uma 2 forma. Então será que isso aí é o rotacional de fiar? Vamos ver. Então, tirar isso aqui. Então isso aqui, claro, a gente sabe o que é isso aqui. Isso aqui é dφ exterior com forma mais φ. Como φ é um escalar, não precisa botar o exterior. Então isso aqui é uma 1 forma, isso aqui é uma outra 1 forma. Então isso aqui é uma 2 forma. Isso aqui é uma 0 forma, isso aqui é uma 2 forma, então tem uma 2 forma. E aí eu queria que vocês abrissem essa expressão em componente para ver se isso aqui realmente vai dar o rotacional de φ vezes o vetor. Ou se vai ser a divergência. Eu vou dar os dois e vou dar um outro que vai ser o seguinte: derivada exterior do dual de uma 1 forma exterior, outra 1 forma. Então eu tenho A é uma 1 forma, B é uma 1 forma. Produto exterior é uma 2 forma. O dual de uma 2 forma é uma 1 forma. E a derivada exterior de uma 1 forma é uma 2 forma. Então no final do dia, isso aqui é uma 2 forma, né? 1 forma, 2 forma. Então isso aqui é uma 2 forma. O dual de uma 2 forma em 3 dimensões, dual de uma 2 forma é uma 1 forma. E aí a derivada exterior de uma 1 forma é uma 2 forma. Então no final do dia, isso aí deve estar dando para nós uma 2 forma. Tá? E aí eu me pergunto se isso aqui não é divergência de A vetor B. Então vocês vão desenvolver isso aqui agora, lembrando que aqui tem esse nó. Então faça esses exercícios aí. E aí a gente, na próxima aula, a gente completa um pouquinho isso para a gente trabalhar as equações de Maurer e cartão. Agora deixa eu só ver aqui uma coisa. Terça-feira é feriado. Pois é, terça-feira é feriado para o povo, não para nós, para quem quiser. Mas vamos pensar aqui. Segunda-feira, terça-feira eu acho que eu não estou com a minha agenda aqui, mas eu acho que eu tenho um compromisso tomado no final de tarde. A gente podia fazer um encontro de 2 horinhas, 1h30, 2 horinhas, só para terminar as equações de Maurer e cartão, e aí ver todas essas identidades que a gente viu hoje para a curvatura e para a torção, feito em formas diferenciais, para ficar bem mais simples. Quer dizer, aquela equação que nós trabalhamos ontem da torção,
que é a primeira equação de Maurer-Cartan, lembra quando a gente tinha isso aqui, ó. Isso aqui é DI, né? A, DI, MA, menos DI, MA. E a gente tirou a conexão de spin em função da torção, da Filbin e da contorção. Essa equação ela vai ser escrita desse modo. A derivada, então a gente vai associar a Filbin a um uniforme. Então a Filbin é isso aqui, ó, é um EA. Ela é um EA. Porque no fundo é isso aqui, é um EA. Mi, dx. Então isso é um forma Filbin. Nós vamos ter a conexão de spin. A conexão de spin, ela tem dois índices na álgebra de grupo de Lorentz, mas ela é uma forma também. Então é um ômega mi AB dx. E aí aquela primeira equação de Maurer-Cartan, ela vai dar para a gente isso. A derivada exterior da Filbin. Então a Filbin é uma forma, a derivada exterior dela é uma duas formas. Mais ômega, que é uma forma, AB, o edge exterior é B. Isso aqui vai me dar, então, uma duas formas, isso aqui também me dá uma duas formas. É isso aqui que é a torção real. Então, quando a gente pegar essa equação aqui e substituir por isso, e escrever a duas formas, a gente vai pegar exatamente aquela equação. Então, essa equação aqui é, no fundo, a equação de Maurer-Cartan que está escrita lá em cima, daquela forma mais complicada. E aí a gente vai poder tirar as identidades de Bianchi aqui, quando eu aplicar o D aqui. Isso aqui vai dar zero, identicamente zero, porque o quadrado de uma derivada exterior é zero. E aqui a gente vai ter derivada da torção, que são aqueles termos que apareceram hoje, aquelas derivadas covariantes da torção. Então, na próxima aula, nós vamos reescrever as duas equações fundamentais da formulação de Einstein-Cartan, que são as equações de Maurer-Cartan. A primeira equação, então, é essa, é a equação da torção. Ela me dá essa equação aqui, ômega AB, exterior é B, me dando a torção, as duas formas de torção, e a outra equação vai ser a derivada exterior da conexão de spin, vai me dar a curvatura. Isso aqui é o field strength, é exatamente, ó, o d ômega menos d ômega mais ômega ômega menos ômega ômega. Então a gente vai ver na próxima aula que, manipulando com essas duas equações, a gente tira todas essas identidades de Bianchi que a gente tirou hoje, envolvendo a torção ou sem torção, tá? Então vamos trabalhar basicamente por isso. E aí o Eduardo, quando ele começar as aulas dele, né, ele vai trabalhar com a gravitação de Lovelock, então a formulação dele vai ser toda feita de formas diferenciadas. Então por isso que é importante vocês terem o mínimo de... Eu falei também de qualquer maneira para ele fazer devagar e fazer uma pequena revisão também no início do curso dele na semana que vem. Tá? Mas a gente vai trabalhar essas equações aqui, tá bom? Então é só isso que eu queria. E aí a gente pode se encontrar. Então, terça-feira, que é dia 20, depois coloque. Não, mas é feriado. Eu acho que não vai dizer nada no seu feriado, sobre a terça-feira. Então, a gente, eu coloco 4 horas, né? Mas qualquer horário. Eu acho que, não sei se para vocês pudesse ser por volta das 5 horas, pode ser. Porque hoje já tem compromisso, já subi o compromisso, tem um compromisso também no início da tarde. Para mim, eu acho que vai ficar mais fácil a partir das 5 horas. Então, 1h30 de aula a gente fecha isso, tá bom?